Nos momentos mais desafiadores, descobrimos a força da nossa fé. Cada obstáculo é uma chance de aprimorar o nosso vínculo com Deus. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Em um mundo repleto de desafios, é fácil se perder nas adversidades que se apresentam diante de nós, não é mesmo? Nesse episódio aqui do nosso Sabercast de hoje, eu quero inspirar você a juntas explorarmos o significado profundo dos obstáculos em nossas vidas. Sejam muito bem-vindas a mais uma semana. Hoje, no dia oficial do Hoje Eu Começo, eu quero começar dizendo aqui para você que estarei gravando uma minissérie sobre resiliência, né? A capacidade de nós passarmos por situações difíceis e nos moldarmos para enfrentarmos essa situação e sairmos de pé, sairmos vivas, né? E ainda mais, sairmos fortalecidas. Então, durante as próximas semanas que estão por vir, vamos estar falando sobre resiliência nessa minissérie que eu vou estar trazendo aqui para o nosso Sabercast, com episódios aqui com assuntos referentes a como nós podemos aprender e praticar a resiliência na nossa vida. E não mais importante ou menos importante, eu quero começar essa minissérie falando sobre a fé. Tenho certeza de que muitos, talvez, de vocês que estão ouvindo aqui o nosso Sabercast de hoje, já passaram por alguma situação difícil, por alguma situação onde viu aí um grande obstáculo, mas que depois de passar por essa situação, enxergou que foi uma grande oportunidade de você fortalecer a sua fé, de você realmente olhar para a vida de uma concepção diferente, né? Talvez você vivenciou uma experiência de quase morte, que a gente fala, né? Uma EQM, e talvez você, a partir disso, se tornou uma mulher, né? Uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais forte, uma pessoa que se permitiu, ao menos naquele momento, experienciar, viver a sua fé, a sua crença, né? E realmente nós podemos sim estar suscetíveis a desafios, a mensagens inesperadas, a situações que fogem do nosso controle. E eu quero começar aqui essa minissérie sobre resiliência, trazendo esse aspecto que, para mim, Amanda, é importante, faz parte da minha realidade, faz parte daquilo que eu acredito, faz parte daquilo que eu vivo, que é justamente a questão da espiritualidade, a questão da fé. Não estou aqui para falar sobre religiosidade, mas para falar sobre espiritualidade, sobre o quão importante é, em determinadas situações da nossa vida, se não em todas para algumas pessoas, exercer a fé que nós dizemos ter, né? Muitas coisas acontecem de diferente, muitas vezes essas coisas elas se revelam de uma forma disfarçada na nossa vida, que no momento a gente não vai entender, mas depois, passado algum tempo, a gente começa a analisar de uma forma diferente, talvez até de fora dessa situação, e a gente começa a perceber a grande oportunidade que nós tivemos de ter vivido esses obstáculos na nossa vida como uma forma, muitas vezes, de estreitar o nosso relacionamento com Deus. Fortalecer a questão da nossa espiritualidade, porque muitas vezes a gente acaba nos preocupando com tantas coisas, né? Preocupando com a roupa que a gente vai vestir, nos preocupando com a nossa aparência, nos preocupando com aquilo que as pessoas vão pensar quando elas olharem para a gente, quando elas verem a nossa conduta, mas muitas vezes a gente esquece de pensar em como nós temos fortalecido a nossa fé, como nós temos fortalecido, como eu sempre venho dizendo aqui, né, e nas redes sociais, no meu Instagram, como a gente tem fortalecido aquilo que ninguém está vendo,
mas é algo que vem de dentro, que vai nos ajudar a ser como um alicerce para sustentar aquilo que está do lado de fora. Quais são as experiências na nossa vida que a gente pode trazer como uma história de vitória? E eu ficaria muito feliz se eu pudesse conhecer um pouco da sua história e talvez que você compartilhasse comigo uma situação difícil que você viveu, mas que hoje serve como um grande testemunho, né, como a gente diz, de uma vitória que você obteve com isso. A Bíblia, ela vai nos relatar N situações de respostas poderosas de relação entre a situação e sobre a fé exercida como uma ação, como uma atitude que garantiu uma grande vitória. Olhando para a minha vida, olhando para a minha situação, poderia contar algumas histórias aqui, né? Mas a história que eu sempre gosto de compartilhar, e que talvez você que acompanha há mais tempo já sabe ou não, é sobre o meu casamento. Não foi um tempo fácil que eu vivi. Não foram dias, não foram meses, mas foi anos difíceis que eu vivi na minha relação. Mas que colocando a minha fé, né, esse estreitamento de relacionamento espiritual, eu pude começar a ver coisas que eu não estava vendo. Eu pude fortalecer a minha vida para coisas que eu já não enxergava mais de onde eu poderia tirar forças. Eu pude experienciar momentos que talvez fossem as últimas alternativas das pessoas, que as pessoas comumente tomariam como atitudes. Essas histórias, essas experiências que nós temos de superação e perseverança nos faz muitas vezes descobrir o quanto nós confiamos em Deus. O quanto talvez pelas pessoas seria difícil a gente conseguir passar, seria difícil a gente conseguir estar hoje vivo para poder contar essa situação, mas que a gente percebe que se não fosse a nossa confiança em Deus, verdadeiramente nada disso teria realmente sido possível. São nesses momentos mais desafiadores que a gente pode ter uma grande oportunidade de transformar a nossa perspectiva e nos capacitar a enfrentar de uma forma ainda mais forte todo e qualquer novo obstáculo que a gente possa viver na nossa vida. Eu não quero me prolongar muito nesse episódio aqui de hoje, porque a gente vai continuar falando nas semanas que estão por vir sobre essa questão da resiliência, mas o intuito principal desse nosso Sabercast de hoje, que você possa refletir quais são as dificuldades que você já viveu na sua vida. Quais são as dificuldades que hoje você possa estar enfrentando no seu dia e talvez eu não conheça quais sejam essas limitações, essas dificuldades. Mas que talvez você possa trazer à memória aquilo que pode te trazer esperança, se lembrando de que talvez você já viveu tantas coisas e que hoje você ainda continua viva para contar essas histórias e que você continua de pé para te lembrar que você é uma pessoa forte, que já passou por muitas situações e que talvez a situação que você possa estar vivendo hoje não vai ser aquela que vai te fazer paralisar no meio do caminho. Como diz a sabedoria bíblica, não é aquela que vai ser a situação que vai ser para a morte, mas que vai vir a acontecer para ser para a glória de Deus na sua vida. Talvez você já ouviu e conhece a história de Lázaro, e ali Jesus ele fala que essa situação não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E ali Jesus, ele dá uma palavra e Lázaro, depois de dias dado como morto, ele torna a viver novamente. Talvez a situação que você está passando não seja para a sua morte, não seja para o fim de todas as coisas. Não seja para você achar que é hora de você parar, que é hora de você desistir, que é hora de você desanimar, mas talvez seja a hora de você relembrar
quantas coisas que talvez você já viu, quantas coisas que talvez você viveu, quantas coisas que talvez você ouviu e que, mesmo acontecendo, você ainda está de pé. Talvez em uma situação não tão favorável, talvez você carregue marcas no seu corpo, no seu coração, na sua alma. Talvez feridas estejam expostas e estejam te causando dor, mas que você possa trazer à memória essa esperança de que, se talvez você nunca viveu algo que te mostre o quão forte você é e o quão capaz você é, você possa se lembrar dessa pequena palavra que, colocada em ação, surte grandes efeitos ao nosso favor, chamada fé. Cada obstáculo superado é uma etapa no caminho para uma fé ainda mais profunda e a uma conexão muito mais significativa com Deus que você acredita. Este episódio é um convite para você olhar para além dos seus desafios, mas reconhecer neles oportunidades para você aprimorar e fortalecer a sua fé e a sua confiança em Deus. Se você chegou até aqui, é porque com certeza você já superou muitas portas fechadas, você já superou muitos nãos, você já enfrentou muitos medos, muitas preocupações. Você talvez já passou por guerras onde você achava que haveriam pessoas ao seu redor e quando você se deu conta não tinha ninguém para lutar junto com você. E é isso que te fez ser a mulher que você é hoje. É isso que te fez ser essa mulher que verdadeiramente acredita que, quando as suas forças se esgotarem, a sua fé vai fazer você se lembrar que há um Deus muito maior do que você, que pode te ajudar a lutar as suas lutas juntamente com você, que pode mudar todo e qualquer cenário para você, que pode abrir portas que ninguém quis abrir para você e que pode te colocar e te permitir viver coisas que homem e mulher alguma jamais poderiam permitir ou prover para que você pudesse viver. A palavra diz: seja forte e corajosa, tenha bom ânimo. E neste princípio dessa minissérie sobre resiliência, começando a falar sobre fé, eu quero te encorajar a ser essa mulher forte e corajosa, que tem bom ânimo para perseverar até o final e crer que não importa quais sejam as dificuldades, quais sejam os momentos por mais desafiadores que podem abalar uma vida de quem verdadeiramente tem dentro de si uma grande força chamada fé. Que você possa não apenas dizer que tem fé, mas que você possa exercer a cada dia, nas suas limitações, nas suas forças, nas suas fraquezas, a fé que você diz que você tem. Eu quero muito ter o prazer de, quem sabe, ouvir uma história inspiradora. E para isso eu quero te convidar a ir lá no meu Instagram para compartilhar comigo essa história. De repente, se você está ouvindo este nosso episódio aqui do nosso Sabercast pelo YouTube, eu te convido a compartilhar aqui nos comentários uma grande história de superação que você viveu, mas que hoje você está aqui de pé para contar que você passou e você venceu essa situação difícil. Eu quero convidar você a me ajudar a compartilhar o Sabercast com mais mulheres, compartilhando este episódio de hoje com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra de encorajamento em um pleno dia, que talvez não esteja sendo um dia tão bom assim para essa pessoa. Eu quero te pedir que você me ajude a disseminar o Sabercast para mais pessoas, para que elas também possam ter a mesma oportunidade de, através de um momento de sabedoria como esse, elas terem, de repente, quem sabe, a virada de chave que elas precisavam para ter uma semana muito mais sábia, muito mais abençoada e muito mais direcionada com propósito e com intenção. Este episódio, como eu disse, é um convite
para você olhar além dos seus desafios diários. Mas que você possa se lembrar que se há fé em você, você pode sim superar toda e qualquer adversidade que possa ocorrer na sua vida. Eu quero deixar aqui os meus votos de paz e sabedoria. Lembrar você que toda segunda-feira, no nosso dia oficial do Hoje Eu Começo, tem episódio novinho aqui do nosso Sabercast. E que é um grande prazer para mim poder estar junto com você neste momento, compartilhando a minha sabedoria a partir daquilo que eu estudo, a partir daquilo que eu já vivenciei, a partir daquilo que eu venho buscando durante todos os dias, não apenas às segundas-feiras, mas todos os dias, para poder compilar tudo isso dentro de um contexto, dentro de uma narrativa e trazer aqui para você esse momento de sabedoria. Então, deixo aqui o meu beijo para você, desejo uma semana abençoada e nos vemos no nosso próximo episódio, agora nessa minissérie sobre resiliência. Até o nosso próximo episódio.